Yaure, erere aogumbe, Yahweh, erere aogumbe, com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dom de terra, com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dom de terra, com licença Macota Cássia Kidoialê, com licença Sérgio Pererê, com licença João, com licença Carolina Luiz, com licença Labíbe Araújo, com licença Gabriel Martins, com licença Luiz Evo, com licença Marina Gomes, com licença Bruna, com licença Elismina, com licença minha bisavó Duga. Tenho o prazer e honra de dar por abertos os trabalhos do FERVA, Festival Reinventado de Filmes Autorais. Mostra Inflexões. Meu nome é Aline Cerzedelo Vilaça, neta de Duga, filha de Valdir Vilaça, filha de Lélia Cerzedelo. Mostra Inflexões. E o FERVA, o que seria? Bom, compreendemos que inflexões, utilizada no sentido de mudança de direção e animada pelo espírito crítico a admitir alterações, nos remete à necessidade de uma discussão permanente sobre os temas abordados pelos filmes com os quais nosso festival busca dialogar. Nesse sentido, para nós do FERVA, o caminho da inflexão aponta para uma atitude vigilante de desconstrução de lugares comuns que buscam se somar aos engajamentos políticos e socioculturais contemporâneos por uma nova economia de poder. O FERVA foi idealizado para fortalecer, fomentar e discutir a produção da cena cinematográfica independente em meio às incertezas impostas pela pandemia da Covid-19. Somos uma plataforma independente, sem fins lucrativos e construída de maneira colaborativa. A reinvenção parte de uma postura crítica diante da nossa condição de isolados e, portanto, diante do movimento de migração das interações sociais para plataformas digitais, mas também parte da necessidade de ampliarmos o espectro das discussões sobre o cinema para uma gama mais ampla dos agentes implicados direta e indiretamente na cadeia produtiva. Assim, trazemos um espaço plural de debates sobre o processo de criação e temáticas dos filmes. Contribuímos também com a formação de público e com o princípio, o FERVA, o FERVA sempre irá buscar promover intercâmbio, cooperação, parcerias e diálogos como forma de ampliar o alcance e o acesso do público aos bens culturais com os quais estamos em diálogo. Muito boa noite a todas, a todos e a todes. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao FERVA.
Hoje eu tenho a honra de mediar o encontro de seres muito potentes, de pessoas magníficas que eu morro de orgulho, admiração e paixão em muitos dos momentos. Teremos a presença, então, de Makota Cássia Kidoyalê. Makota é liderança comunitária no Quilombo Urbano e Candomblé Manzo Ingunzo Kayango, militante no movimento negro e do coletivo Mães pela Diversidade, coordenadora do projeto Kizomba, assessora do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, mestra e professora no Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais da gigante e querida UFMG. Atualmente vem construindo a luta pelas ações afirmativas dentro e fora da comunidade, com o intuito de transmitir o conhecimento da ancestralidade negra para a população afrodescendente, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania, com respeito à diversidade e à diferença. Nossa querida Makota vem participando e protagonizando a luta contra o machismo, racismo, intolerância religiosa e todas as formas de discriminação, contribuindo para a sociedade na defesa dos direitos humanos. Muito bem-vinda, Xé. Outro convidado ilustre, sou suspeitíssima para falar, é o potente Sérgio Pererê, músico, compositor e multiartista. E, segundo a produção do Ferva, o que primeiro chama atenção é a voz. Depois, todos os afetos que o atravessam. E é junto à voz que tudo se une e realiza o artista Sérgio Pererê. Artista hífen MPB, charango, samba, cavaquinho, rock, rabeca, jongo, capoeira, jazz, guitarra, tango, djambê, blues, toda uma gama de percussão. É também congado, é candomblé, hífens que continuam para produzir algo novo, que não é simplesmente a sombra dos anteriores, mas um sabor diferente, como um novo tipo de bebê, de jacubá, de maniçoba, de tropeiro, ou de todos esses pratos em que a mistura é a sua particularidade. Seus discos demonstram bem, mas muito bem, a força dessas misturas. E em cada qual um novo prato. Esta é um pouco da introdução de Sérgio Pererê. Outro convidado ilustre é o realizador Yuri Costa, queridíssimo. Nos conhecemos no Rio e em Tiradentes, no Festival de Cinema lá. E o Yuri Costa nasceu em Nilópolis, Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro. É diretor, roteirista, montador e produtor. É formado em comunicação social pela UFRJ e associada da APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Como realizador, dirigiu os curta-metragens Eleguá, que tivemos a oportunidade belíssima de reassistir, que é um filme de 2018, e o filme de terror Egum, que estreou esse ano de 2020. E que ano aterrorizante, hein? E ele tem na sua galeria de prêmios o de melhor curta pelo júri oficial do 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Também como convidado super ilustre e belíssimo Gabriel Martins, nascido em Belo Horizonte, ô cidade, viu? E radicado na periferia de Contagem, graduou-se na Escola Livre de Cinema de BH e em Comunicação Social com habilitação em Cinema e Vídeo em 2010, no Centro Universitário UNA. É sócio fundador da produtora Filmes de Plástico, junto a André Novaes Oliveira, Maurílio Martins e Tiago Macedo Correia. Entre seus principais trabalhos como diretor estão os curtas Rapsódia para um Homem Negro, que tivemos a chance belíssima de reassistir também
neste nosso encontro do Ferva, Nada e o longa No Coração do Mundo, co-dirigido com Maurílio Martins. Como debatedoras dessa nossa mostra fabulosa, nós teremos a querida, belíssima Labíbia Araújo, que é publicitária, formada pela Universidade Estácio de Sá, que teve o primeiro contato com o cinema através do curso, fazendo com que buscasse uma nova graduação. Assim, depois disso, ingressou na Faculdade de Cinema e Audiovisual no Instituto de Artes e Comunicação UNA, onde dirigiu seu primeiro curta, Minha Raiz, e realizou também trabalhos como assistente de arte, assistente de direção, direção de fotografia e mostras de cinema. Hoje é integrante do coletivo Coisa de Preto, um coletivo pioneiro de cinema negro em Belo Horizonte. E ela, querendo ou não, já somos amigas para sempre. A Caroline Luiz também vai ser debatedora deste evento lindo. E a Caroline é uma das convidadas especiais dessa edição e, pelo que, se não me engano, também participou da edição de abertura da edição anterior. É mestre e doutorando em Filosofia Política pela UFMG e bacharel em Direito pela PUC e Filosofia pela UFMG. Desenvolve pesquisa na área de filosofia política contemporânea e, em especial, no que se trata de Michel Foucault. Em sua pesquisa de mestrado, trabalhou a partir de Foucault a problematização da relação entre a experiência do discurso de verdade e a democracia. Atualmente tem como objetivo de investigação o entrelaçamento entre ética e política na concepção Foucaultiana de liberdade. Atualmente, tem como objeto de investigação esta relação, então. Lembrando que nosso encontro começa agora e tem como principal estímulo os dois filmes, Eleguá, cujo representante teremos o Yuri Costa, e Rapsódia para um Homem Negro, com representantes Gabriel Martins e o Sérgio Pererê. Bom, feita essa introdução, eu gostaria de convidar para essa roda a querida Macota para conversar um pouco conosco sobre os efeitos ou os sentidos, os sabores que estes filmes podem causar no nosso corpo negro, né? Que tem a felicidade de finalmente ver o protagonismo das nossas narrativas, dos nossos saberes, dos nossos mistérios, dos nossos desejos, subjetividade e nestes personagens e nestas narrativas audiovisuais. E aí, Macota, assistindo os dois vídeos, eu fiquei, assim como as debatedoras também, muito impactada com essa possibilidade de me sentir participante do filme, né, porque finalmente me vejo na telinha ou na telona, mas também extremamente impactada, o corpo todo interpelado, remexido com aquelas cenas. E eu gostaria que você falasse um pouco do como os nossos saberes, as nossas culturas negras, elas são tratadas no cinema e, particularmente, como você vê o tratamento que foi dado às nossas culturas em sua diversidade, dentro do mistério, inclusive religioso, que passa nas entrelinhas dos filmes, ou na superfície mesmo, que é o caso de Rapsódia, e como que você recebeu esses filmes, e se não teve oportunidade de assistir, como costuma se ver ou não enquanto mulher negra, do axé, representada ou não dentro do cinema. Olá, saudações, boa noite a todos.
Agradeço muito o convite, agradeço muito o convite de poder estar aqui. Eu peço desculpa porque está tendo um pouco de vento aqui na região, então a luz fica um pouco ofuscante. Sobre a questão do filme, eu quero muito parabenizar pelo respeito, na verdade, né, e de poder estar trazendo a religião de matriz africana para dentro do filme, falando de um tema muito importante, né, e um cenário todo representado por pessoas negras. Isso muito, para mim, é muito enriquecedor, porque uma vez que a gente sempre vê no cinema, a gente não nos vê no cinema como protagonistas ou nem mesmo como atores principais. Então, isso para mim já traz uma reflexão que vai muito mais além, né? E a forma como o filme abordou a religião de matriz africana, eu acho que é um exemplo, né, que deveria ser muito, eu acho que é repassado para outros produtores, porque a gente percebeu o tempo todo a mensagem, né, a relação da ancestralidade com os personagens, sem precisar estar ali muito materializando aquilo que não é material. Né? A força ancestral, parabéns ao Sérgio, porque ele interpreta perfeitamente, assim, não só o físico, a postura, o olhar, o tempo todo eu chamo a atenção o semblante, o olhar do Sérgio, a gente consegue compreender a mensagem que o filme traz a partir do olhar dos atores que estão atuando ali durante aquele filme. E é impressionante como que o tempo todo o filme parece muito real. Talvez pelo fato da gente se ver muito, né, representado ali naquelas cenas, naqueles lugares, né, na pauta, na proposta, no tema que o filme traz, tanto o Eleguá como o... Eu tive dificuldade, eu até pesquisei o que significava a pose, eu estou tendo um pouco de dificuldade de lembrar o nome, mas o homem negro. E aí isso me chamou muita atenção e maravilhoso ainda foi como que vocês pesquisaram, analisaram e compreenderam a relação de Ogum com Oxóssi. E é isso, o tempo todo a gente via essa irmandade muito presente ali. E irmandade é essa que a gente só vê mesmo nas famílias negras. Então, eu acho que isso também eu fui viajando, eu mostrei minha mãe o filme, minha mãe também, ela falou, olha, esse Ogum e esse Oxóssi, como que eles parecem? Então, a minha mãe já estava vendo a ancestralidade ali na atuação. E eu disse para ela, mãe, esse é o Sérgio Pererê. Ela, eu sei, mas ele está parecendo mais Oxóssi do que o Sérgio. Eu achei isso fantástico também, nessa forma da minha mãe comentar também, né? Ela conseguiu ver a ancestralidade ali e de uma forma como a gente quer que o cinema traz, que o cinema aborda, sabe? Geralmente, quando a gente vê filmes falando sobre matriz africana, falando sobre os orixás, os inquices, vem muito nessa visão de como nós manifestamos ou como nós cultuamos, e não como a força ou a relação, né, humana, assim, entre a humanidade que tem a energia dos orixás. E o filme traz isso e provoca esse outro olhar. E aí você consegue ver eu estou falando do Homem Negro porque foi um dos filmes, né, que me chamou muita atenção, porque ele vem dentro desse diálogo, né, de dois irmãos e da relação de Ogum e Oxóssi, e realmente são dois irmãos e que Ogum ensinou Oxóssi a caçar e abriu caminhos na mata. E como que isso veio de um cuidado e de um respeito, e talvez que também lá no início, quando vem aquela oferenda para Oxum, para Exu, né, e a forma como a oferenda é colocada, talvez se o cinema tivesse reproduzido e dessa forma sempre, a gente não teria tanto ataque às religiões de matriz africana, porque você desconstruiria
um mito de que os orixás vão além da natureza, e os orixás é a natureza, né? E a forma como a gente cuida dos orixás e comunica com os orixás é uma forma que a gente ressignificou a partir de um processo que nos foi tirado toda a nossa originalidade. Então, assim, o candomblé é uma religião que ela nasce no Brasil a partir de um processo, né, de uma ressignificação de adoração às tradições de matriz africana, porque isso a gente não conseguiu manter e nem trazer de África para cá. Então, e o filme ele vem mesmo mostrando que toda dessa ancestralidade presente em todos nós, né? São heranças que nós carregamos dos nossos antepassados, e aí falar de Ogum, falar de Oxóssi, falar dessa relação de família está sendo uma necessidade para a gente tanto se identificar com as nossas heranças ancestrais, mas também para a gente desconstruir essa mitologia, esses mitos que criaram, né, dentro de demoníaco, dentro dos terreiros, para os terreiros, e que não é nada disso. O orixá é a natureza, é o ar que a gente respira, e é isso, é um pouco o que o filme traz. E é muita realidade também, porque a gente percebe também um outro lado, né, de uma outra relação, de uma outra cultura, como que também vem passando, porque o filme é dentro de uma ocupação, né, existe a questão da violência, né, e do capitalismo em cima desses espaços, e isso o filme mostra também muito rápido uma outra imagem, mas que também é real, e que como que quebra totalmente essa energia, essa ancestralidade que estava ali dentro do filme, quando vai falar do contexto, né? E, ao mesmo tempo, liga isso muito, esse capitalismo, essa ganância, esse poder, e essa outra cultura liga muito com a morte, com a violência contra um outro povo que tem um outro modo de ressignificar a sua fé. Então, eu achei muito bonito isso no filme, apesar de que fala ali do genocídio e de uma cena que nós vivemos isso cotidianamente, né? O filme parece que ele que foi ontem, pelo fato da gente ter visto, né, uma cena, né, a vida ali. Eu acho que eu não sei se dizer se é a vida imitando a arte ou se é a arte imitando a vida, quando se diz do genocídio do povo negro e dos filmes que são produzidos trazendo esses contextos. Já no outro lado, a gente percebe também o Eleguá, né, o caminho, né, da transformação. Eu não sei, gente, vocês me dão um sinal, porque eu acho que o meu tempo também está um pouco estourado. Vai me dando um sinal, porque acho que tem um tempo aqui. Mas já no Eleguá... Oi. Vou te pedir licença para você guardar, reservar essa próxima análise com relação ao Eleguá para o segundo momento. Tá? Okay. Desculpa. Tá ótimo. E agradeço imensamente essa análise brilhante que você já nos trouxe. Vou sugerir um mini pacote, combo de perguntas da debatedora Caroline Luiz e Labib para os dois realizadores que estão aqui presentes, Yuri Costa e Gabriel Martins. É com vocês, Carol. Depois Labib. Isso que eu ia falar, pode me chamar de Carol. É bem mais fácil. Primeiro, eu queria agradecer ao Ferva pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui hoje e também dizer que eu compartilho com a Aline da admiração e a paixão por todos que estão aqui. Assim, são trabalhos que me tocam profundamente. Assim, eu tenho uma relação afetiva com o trabalho de vocês e estou muito feliz de poder compartilhar e conversar com vocês nesse momento. E aí, a minha primeira pergunta
Na verdade, é uma mesma pergunta para o Gabriel e para o Yuri, e é engraçado, assim, porque linka um pouco o que a Makota disse, que é sobre os títulos dos curtas. A questão do Rapsódia para o Homem Negro. E aí, assim, não sei, posso estar viajando, você me fala se é muita viagem minha, Gabriel, mas assim, eu fiquei pensando nessa utilização de uma palavra que tem uma origem grega, né? Utilizada para narrar os poemas épicos. Então, a gente tem os grandes poemas épicos de Homero, a Ilíada, que vai narrar toda essa jornada do herói, dos grandes feitos. E aí eu achei interessante essa escolha, na verdade, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso, né, de trazer isso que está numa narrativa clássica e um pouco que jogar com isso, né, e para falar de mitologia dos orixás. E é uma coisa que me chamou a atenção, assim. E quanto ao Eleguá, o que me chama a atenção também é a escolha, né? Não, por que não Exu e por que Eleguá? Porque o Eleguá é Exu em Cuba, né? Então, ele tem algumas diferenças, assim, acho que no modo como tem essa percepção social de Exu e Eleguá em Cuba, e a gente sabe dessa conotação negativa que tem de Exu, e aí eu também gostaria de saber do Yuri por que dessa escolha, né? Por que Eleguá e por que não Exu? Então, eu imagino assim, que tem a ver também com a questão de construção do roteiro, enfim, como a questão do Rapsódia. Então, essa é a minha primeira pergunta. Antes de dar a palavra para a Labib, eu gostaria de acrescentar um comentário que fiz antes com as debatedoras, que a primeira vez que eu vi notícias e propaganda sobre o filme Rapsódia, me veio no corpo dançante o Rhapsody in Blue, do Gershwin. E aí fiquei pensando também numa estrutura dramática, assim, do que me remete, inclusive, à música, à composição, né? Então, também se tem alguma pista nessa memória. Eu já posso responder? Ou vai emendar outra pergunta? Pode responder, Gabriel. Massa. Gente, primeiro, boa noite, assim, muito feliz também de estar aqui com esse grupo maravilhoso. Bem recentemente tive a oportunidade de estar com o Yuri juntos aí, comentando, então é um prazer estarmos novamente, acho que vamos ter mais coisa para conversar. E, enfim, agradecer a todo mundo que está aqui comentando, assim, pedindo licença aí para chegar também. Primeiro, muito obrigado por essa leitura generosíssima, assim, Makota. Acho que eu estava bem ansioso, assim, para te ouvir, e acho que vou guardar muito, assim, suas palavras para sempre, assim, sobre o filme, porque eu acho que eu fiz esse filme, assim, para a gente, né? Acho que eu fiz esse filme para a gente poder refletir sobre as nossas questões, para a gente poder ponderar, e é um filme difícil, né? Que trata de uma realidade muito dura, mas, ao mesmo tempo, para a gente ter aí na frente da tela essa nossa narrativa, né? Eu acho que o Eleguá é a mesma coisa, né? Filmes que têm esses corpos negros ali atuando de uma forma muito intensa, né? Muito bonito ver esses elencos, né? Essas atrizes, esses atores dando voz, assim, a essas histórias, né? Então, agradeço muito, assim, o comentário. E eu acho que eu adoro essas leituras sobre a ideia da Rapsódia, porque passam por tudo isso que vocês falaram. Eu acho que tem uma certa provocação, como meio que um sequestro um pouco assim dessa ideia, dessa origem grega, para a gente poder pensar uma renovação da história. Então, acho que talvez essa leitura sua, Carol, tem um certo lugar de uma provocação, sim. O que seria esse épico visto a partir de uma perspectiva negra, inclusive para quase que de alguma forma pensar uma evolução assim dessa ideia e pensar uma forma, como a Makota falou, desse lugar de contar história que talvez nunca foi valorizado, né? Talvez como a gente valoriza a filosofia grega, né?
talvez a gente nunca valorizou da mesma forma o saber de matriz africana, o saber do povo negro, né, que deveria ser valorizado no mesmo lugar. E também tem um lugar de rapsódia, de rap mesmo, da música, do ritmo e poesia, né, que tem ali um trecho citado no início do filme, de um rapper, mas dessa ideia do improviso, de uma lírica mais livre, assim, para dizer, né, de uma livre associação de ideias. E é um filme que se utiliza de muitos métodos, né, para poder contar a história, assim. Acho que tem uma forma mais livre, assim, de se atingir, que é também uma certa especulação sobre os mitos, e sobre essa origem também do projeto, né, que está lá em 2012, após os massacres de Pinheirinho, de Eliana Silva também. É uma coisa que era tão fortemente presente desses ataques, assim, às ocupações, ao povo negro, em sua maioria, né, e acho que juntamente a isso é uma descoberta minha dos mitos, assim mesmo, que foi um primeiro momento, assim, na minha vida em que eu realmente estava lendo e descobrindo sobre os mitos dos orixás, mais especificamente através do livro do Reginaldo Prandi, né, e achando aquilo tão incrível, assim, aquilo abriu uma chave, assim, para minha cabeça, que eu fiquei me perguntando por que que isso nunca tinha sido ensinado, assim, nas escolas, né? Eu não cresci próximo de um terreiro, assim, frequentando, ou pessoas que tivessem uma relação mais forte com o candomblé, então eu tinha uma visão muito superficial do que era, e quando eu comecei a descobrir, aquilo me encheu de vida, assim mesmo, né? Essas histórias me encheram de vida, e eu sempre achei legal isso que a Makota falou do cinema, porque eu sempre achei o cinema também um lugar possível de canalizar essas emoções, assim, e uma forma possível, assim, de colocar numa tela, e principalmente na possibilidade de uma tela grande, né, as pessoas sentarem no cinema para ver aquele ebó ali. Eu sempre achei uma coisa muito bonita, assim, um fluxo de energia que a tela poderia passar, né, aquela abertura do filme que nada mais do que um pedido de licença, né, para o filme contar essa história, né, um pedido de licença ali para Exu, para a gente poder comunicar essa história. Eu acho que é um gesto cinematográfico também, né, de pensar essa energia, pensar isso como sendo importante, pensar isso como um gesto, né. E, não sei, acho que também tem a figura do Pererê como o Pererê. Eu cresci no bairro Milanês, que é próximo ao bairro Coqueiros, o Pindorama, então o Pererê é meio que meu herói de infância, assim, porque quando eu era pré-adolescente ali, a irmã do Pererê, a Célia, trançava meu cabelo, né? E acho que foi uma das primeiras vezes, assim, que eu tive um contato muito direto. Obviamente eu sou de uma família negra, indígena, assim, então eu posso dizer que eu sempre tive contato com a negritude a minha vida inteira, né? Mas teve um lugar muito forte ali da Célia, dessa identidade física mesmo minha, né? E também o Tambolelê junto a isso, né? Então eu era vizinho, eu estava muito próximo do Tambolelê. Minha família vem toda do Pindorama, inclusive conhece a família do Pererê, são próximos, assim. Então, na verdade, eu trouxe meu herói de infância ali para atuar no filme, e incorporar esse Oxóssi. A roupa do Pererê, quem fez foi a minha mãe, né? Então tem toda uma coisa, assim, muito familiar e muito bonita do gesto, assim, do filme, que foi um filme duro de fazer e difícil pela temática, mas ao mesmo tempo um aprendizado e um coração muito aberto, assim, para receber essas energias todas muito fortes, assim, que estavam ali, né? Que eu acho que eu vejo como resultado final, assim, acho que sempre desde que o filme estreou, lá atrás, já tem 5 anos, né? O filme vem passando aí, e foi possível estabelecer uma conexão muito bonita, assim, com as pessoas, principalmente as pessoas negras, assim. Acho que isso me deixou muito feliz, porque naquela época eu ainda acho que o nosso cinema negro era muito subrepresentado nos lugares, assim, nos festivais de cinema, e desde então a gente tem visto muito mais pessoas fazendo, né? Muito mais pessoas negras. Isso tem me deixado muito feliz, e eu acredito que esse filme teve um papel, assim, nesse capítulo, de abrir algumas portas, assim, talvez, ou pelo menos, no mínimo, somar, né, com muita coisa importante que já foi feita antes e várias outras que seguem sendo feitas aí.
Eu sei que eu divaguei um pouco na pergunta e acabei falando mais, mas foi uma espécie de introdução assim também. E é isso, gente. Muito feliz de estar aqui. Antes de abrir para o Yuri responder, eu vou pedir para a Labib fazer a sua questão, Labib. Ei, gente, todo mundo me ouvindo bem? Primeiro, eu quero agradecer novamente ao convite de toda a equipe do Ferva, estar ao lado de tantas pessoas incríveis, assim, de pessoas que eu admiro tanto trabalho. Sérgio Pererê, eu já tietei ele algumas vezes, eu sou muito fã. Né? O Gabriel Martins, é um prazer estar aqui do seu lado. Seu trabalho é muito importante, muito representativo. Eu já tive a oportunidade de falar isso com vocês, sempre vou reforçar o quanto é bom ver o sotaque mineiro na tela e de uma forma verdadeira, né? Eu adoro isso, adoro. Yuri também, que tem filmes incríveis. Esse filme, O Iliguá, eu fiquei muito emocionada pela história da menina, né? Assim, dessa busca por reforçar e tentar ficar bem, quando tudo no exterior fala que esse não é o lugar dela, não é o mundo dela, e ela tem ali o acalanto dos orixás e de entidades, né? Essa coisa da gente sempre estar buscando os nossos ancestrais, né? O tempo inteiro. O Rapsódia para um Homem Negro é um filme que eu fiquei muito emocionada, né? Assim, é isso que a Makota falou, assim, melhor que eu, ela disse. É um filme muito sensível, um filme que representa, todos dois, né, na verdade, são dois filmes que representam com muita delicadeza, né, os povos de axé e as entidades. E aí, pensando nisso, né, pensando nessa busca por nossos ancestrais, na busca pelo lugar de fala, né, nós negros, falando de nós negros e falando das nossas religiões e crenças. Eu queria saber de vocês, assim, como que esses filmes se esbarram nas suas vidas espirituais, assim, né? Como que é isso, assim? Como que se esbarra? Se é uma busca, se é uma homenagem, o que é, assim, né? Yuri, lindeza, já contei para todo mundo que somos amigos. E é contigo. Tranquilo. Boa noite, gente. Boa noite a todos, todas e todas. Obrigado pelo convite. Desculpa pelo atraso no início. E peço licença aos mais velhos para chegar. Eu tenho que dizer que eu me sinto muito pequenino aqui. Isso, de forma alguma, é uma coisa ruim. Eu poderia passar a noite toda só ouvindo vocês falarem, todas vocês falarem. E falando sobre o processo do Eleguá, eu tenho problema de devagar, tá, gente? Então, se eu esquecer a pergunta, eu posso ter que perguntar novamente. Eu vou começar pela última, que é sobre como o filme atravessa a vida espiritual, que eu acho que também nos leva para a primeira pergunta, que é a pergunta do nome. O Eleguá, ele foi uma busca e um processo de aprendizado de muitas formas. A primeira proposta para ele surge em 2016, o filme é gravado em 2017 e ele começa a circular em 2018. Em 2018, no início, já tem quase 3 anos, então, que o Eleguá começou a circular. E aí foi um processo muito de busca, de compreensão, de entendimento do meu lugar no mundo, do lugar que eu ocupava no mundo, e de como isso poderia se expressar no gesto fílmico, de uma forma geral. Porque além de eu me sentir perdido enquanto pessoa, além de eu me sentir perdido enquanto sujeito, eu me sentia perdido enquanto cineasta também, porque era meu sonho entrar numa universidade de cinema, ou estudar cinema, enfim, poder praticar cinema, era meu sonho de anos. E a partir do momento em que houve aquele embate com a academia, houve aquele embate com aquele espaço que eu nunca sequer poderia imaginar que se configurava daquela forma,
e que o cinema, o circuito cinematográfico também é assim, o circuito de distribuição, enfim, todas as etapas da cadeia são assim também, eu me senti como se não coubesse ali, de uma forma geral. Então, foi necessário uma busca em vida e em arte para encontrar uma maneira de caber, uma maneira de ser e ser plenamente, de uma forma geral. Então, eu digo que o Eleguá é um processo de aprendizado porque a gente aprendeu a fazer cinema fazendo esse filme. De fato, foi, se não o primeiro, o segundo filme que eu entrei no set já na figura de diretor, e já num filme que não é fácil de se fazer, um filme com muitas cenas, um filme com muito decupado, um filme com muitas etapas, e assim, foi quebrando a cara muitas vezes para aprender a fazer cinema, foi tropeçando muitas vezes para saber que não era tão fácil assim como a gente imaginava, e que aprender a fazer de uma forma geral mesmo, e também de me voltar para a espiritualidade no processo, de me reconhecer, de conversar e de, enfim, iniciar a caminhada que hoje persigo um pouco mais diretamente. E aí, eu acho que isso diz muito respeito também a, os gestos que existem dentro do filme, a maneira como a gente escolhe abordar a própria narratologia do projeto, e 2, a questão do nome também, porque uma das coisas que a gente tinha se colocado como pressuposto no início para se fazer o filme era de que a gente, assim, para início de conversa, eu queria fazer um filme realista, e o filme que saiu não foi nem um pouco realista, foi um filme completamente atravessado, foi uma coisa que de fato escapou a gente e que foi se desenhando à medida que a gente fazia o filme. O filme, como a gente se propõe no roteiro, não é o filme que chega no set e não é o filme que chega na montagem, não é o filme que sai da montagem. É um filme que passa por transformações ao longo do processo até ele chegar no resultado final, que é esse filme muito atravessado, de muitas formas. E aí, para mim, era muito caro, era muito necessário falar sobre a questão do caminho, sobre a questão de como a gente não consegue fazer nada sem Exu, de uma forma geral. Nada é feito, nada é permitido, enfim. E aí, eu queria, agora respondendo mais diretamente em relação ao nome, eu queria dialogar com o máximo de tradições possíveis, mesmo sabendo que as tradições fossem díspares, em nações, em países diferentes, em, enfim, casas diferentes, cada casa é um caso. Eu queria, de alguma forma, fazer um filme que a gente conseguisse dialogar de uma forma aberta, não só com espectadores de lugares de pertencimentos diferentes, mas também de que os espectadores conseguissem também preencher as lacunas do filme, as lacunas que o filme deixa, com as suas próprias experiências. E aí, experiências de vida, experiências raciais, experiências espirituais. E no processo, vou entender como fazer isso dialogar também com outras representações. E é daí que vem Eleguá, o título Eleguá, porque a gente o tempo todo ficou batendo cabeça se a gente chamaria o filme de Exu ou não, se a gente nomearia a partir de Exu, porque o gesto do filme, de uma forma geral, nasceu da música, nasceu da canção Para Eleguá, que é cantada no início e no final do filme, que são os momentos de liberdade dessa personagem. Então, por ser um canto para Eleguá, nós decidimos nomear como Eleguá o filme, mas tentando dialogar com o máximo de tradições e representações possíveis, sem querer cair na armadilha de que é tudo igual, porque não é. E foi um processo nesse processo, compreender um gesto. Eu lembro de Virgínia, quando eu falo sobre o Eleguá, que é aquela frase do Mama Calunga, ser menor é cantar o que o mistério dá. E foi um filme que, de muitas formas, a gente foi carregado pelo mistério. E a gente deixou o mistério falar. E eu poderia falar outras coisas sobre o Eleguá, de onde ele surge, de um lugar mais pessoal, mas eu também vou passar para frente, porque a Gabriel também tem uma pergunta para responder. É a segunda vez, eu acho que em 15 dias, que a gente é programado junto, né? Só que da última vez foi com Rapsódia, que um filme meu foi programado 15 dias atrás, só que foi um outro filme meu. E eu acho interessante esses diálogos com Rapsódia, porque eu sou apaixonado pelo Rapsódia, é um dos meus filmes favoritos, eu já disse isso para o Gabriel também. É um filme que muito me influencia.
no meu fazer e na forma como eu penso abordagem fílmica, de uma forma geral. Passando para o Gabriel agora. Obrigado, Yuri. Devolvo esse carinho aí, e até eu vi o Eleguá um pouco antes de começar a live, assim, também, para estar mais fresco, que eu acho que é um filme que eu não tinha visto, assim, gostei muito, assim, de vários experimentos ali, gosto muito do elenco, assim, principalmente a protagonista, e eu consigo reconhecer essas coisas que você está falando, assim, sobre essa busca, e, sem dúvida alguma, para responder, obrigado também, Labib, pelo que você tinha falado antes, e acho que também foi uma busca, eu vi como um episódio abrindo, assim, uma porta nova, assim, para mim, sobre como porque assim, eu sempre tive uma relação muito forte de criança e pré-adolescente com a religião especificamente católica. Tive alguns episódios assim na minha infância de algumas questões de mediunidade também. Mas a partir do momento que eu entrei na minha vida adulta, eu abandonei um pouco isso, assim, por ficar um pouco desapontado com algumas questões da própria religião. E acho que o cinema entrou muito forte na minha vida, assim, como quase uma espécie de religião, assim, de tanto que eu fiquei muito obcecado por descobrir essa coisa da imagem, do som, né? E eu não deixei de manter, mesmo me afastando especificamente de uma religião, um lugar espiritual na minha vida, assim. E é engraçado que o episódio, de alguma forma, começou a me trazer aos poucos mais conhecimentos sobre as religiões de matriz africana e os mitos, e entender um pouco mais de algo que eu cresci sem saber muitas informações, e aí é interessante também pensar como na nossa educação, né, fundamental e básica, a gente aprende tão pouco sobre uma coisa tão forte, né, da nossa formação cultural, né. Eu acho que eu fui mais um jovem aí que passou ileso por essa educação, que eu acho que era tão fundamental, então tive que descobrir isso na vida adulta, né? Descobrir com pormenores, descobrir me desfazendo de preconceitos que eu acho que faziam parte do senso comum, como já foi falado, e inclusive o que me leva a fazer um filme como esse, que é também uma espécie de convite a entender melhor, assim. Uma vez até eu passando o episódio lá no Festival de Brasília, uma pessoa me acusou de que o filme, assim, não explicava o que era o candomblé, e aí eu respondi dizendo que não, isso aqui é um convite para que você, de fato, vá atrás, assim, digite no Google e comece a conversar com pessoas para você entender, até porque não é uma coisa que você vai aprender de um dia para o outro, né? É uma vivência toda, é uma história longa, um caminho de muito respeito e um caminho de muita humildade, assim, de achar isso. E após o episódio, vale dizer que naquele momento a minha companheira, que é minha companheira até hoje, já fazia parte de Casa de Santo, então ela também ela foi a diretora de arte do filme, a Rimena, então tinha uma relação forte já dentro da equipe, com uma pessoa que eu estava convivendo minha vida toda, que tinha isso como experiência de vida. Inclusive, ela me relatou que quando foi votar em você, Macota, ela ficou muito emocionada quando ela apertou o seu número para vereadora, porque acho que ela nunca tinha votado numa pessoa que tinha uma representação tão forte assim do lugar de onde ela vem, do que ela acredita. Eu achei isso muito bonito, assim. E o episódio foi uma abertura para esse caminho que eu acho que até hoje eu estou descobrindo, que foi, inclusive, achar essas representações, os mitos, ou mesmo a prática, assim, da festa de terreiro, ou das mães de santo, dos pais de santo, de me aproximar e conhecer, conversar com essas pessoas, assim, entender, observar e vivenciar, assim, conviver com mais pessoas que fazem parte dessa vivência, dessa cultura, dessa religião, e, ao mesmo tempo, um caminho muito bonito de se abrir para como que o cinema poderia amplificar essa busca minha, assim, também, que eu acho que é uma coisa em percurso, né, que eu ainda estou me entendendo como eu posso, como isso pode fazer parte da minha vida, tanto que desde então, isso já esteve presente em alguns outros filmes que eu fiz, mas após o episódio eu me senti na necessidade de me recolher, assim, um pouco,
para entender melhor antes de que isso fosse aparecer novamente com essa mesma intensidade em um filme. Não que eu tenha sido injusto no episódio, mas porque o filme também, eu acredito que cobrou um certo preço, assim, e eu e o Yuri conversamos muito sobre isso no nosso último encontro, sobre como falar sobre essas questões é uma responsabilidade muito grande, né? Eu não tomo essa ação de fazer um filme como algo leviano, assim, ou como algo em vão. Então, se eu estou trazendo, só de pronunciar esses nomes, ou de trazer um ebó ali no filme, eu acho que tem uma responsabilidade com isso, né? E após o episódio, eu me senti na necessidade de repousar um pouco mais, assim, e absorver mais sobre essas coisas. Desde então, tive várias vivências muito legais, assim, de inclusive frequentar o Quilombo Manso algumas vezes e ter experiências muito bonitas, assim. Enfim, eu acho que desde então eu sigo nessa busca, assim, entendendo o peso disso na minha vida, entendendo o que isso significa em sentidos amplos, assim, não só para a arte, mas para o cotidiano mesmo. Muito obrigada, Gabriel e Yuri. Antes de solicitar o retorno da querida Macota para o centro da roda, eu gostaria de perguntar para o querido Sérgio Pererê como foi a construção do personagem, como foi o trabalho também de construção corporal, porque até onde eu pude perceber, tem uma diferença bem grande em alguns momentos deste personagem e que são expostas pela movimentação corporal. Então, como foi esse trabalho de investigação? E depois convido o Macota para falar mais um pouco. Pois então, na verdade, nesse filme, tudo foi uma coisa muito, muito natural, né? Na verdade, o Gabriel, quando ele me chamou para essa história, foi muito nesse lugar que teve esse caráter afetivo muito grande, né? Então, naturalmente, tudo foi meio que uma... Eu acho que o jeito que eu acabei topando entrar também foi nesse lugar também, esse lugar muito afetivo, né? E foi muito mais de um mergulho mesmo, né? Quando ele me mandou esse roteiro, e foi muito livre, né? Eu acho que a direção foi muito generosa comigo, uma vez que o meu lugar é muito mais a música, né? E mais o teatro também. Então, o cinema é uma coisa que eu não tenho tanto, uma entrada tão grande. Então, eu achei que foi uma construção que contou com a generosidade mesmo da direção, né? De conseguir achar esse lugar muito mais do sentimento. Na verdade, esse personagem é um personagem muito do sentimento, né? Eu acho que o Rhapsody é um filme que o que tem de mais potente nele é essa capacidade de mostrar o sentimento em torno da coisa toda. Tem toda a questão política, tem toda a questão social, racial, mas o sentimento é o eixo. Inclusive, baseado nisso, eu acho que quando alguém questiona porque não está ensinando o que é o candomblé, é uma gotinha leve de estupidez, porque não é um filme didático, né? Ele não tem esse caráter didático. Ele tem a parte política muito forte, mas ele é regido pela linha de emoção. E essa linha de emoção foi onde eu mergulhei para conseguir, por exemplo, trazer sentimentos que fossem meus mesmo, sentimentos internos, de tipo, por exemplo, da morte do meu irmão, sabe? Coisas bem pessoais para conseguir que esse personagem fosse essa pílula de sentimento mesmo, não necessariamente uma demonstração de uma atuação grandiosa. É muito mais uma pílula concentrada de sentimento. Isso foi o eixo da construção. E, Pererê, com relação à construção musical,
Você tem algo a acrescentar ou também foi transbordamento de Ah, sentimento? essa parte é interessante demais, porque quando o Gabriel me chamou, era só para atuar, fazer o personagem. Aí, isso aí foi eu, na verdade, eu fui oferecido. Eu falei assim, ó, como é que tá o negócio da trilha? Já tem trilha? Aí o pessoal muito, né, muito humildemente falou, na verdade, o orçamento ficou baixo e tal. Eu falei, moçada, é o seguinte, estou querendo saber como é que é o negócio. Se tem, já tem trilha. Porque quando comecei a ler o roteiro, já começaram a vir sopros, né? Então foi muito legal. A gente foi uma noite, né, para o estúdio, eu, Gabriel e Carlão, e foi muito legal que fizemos a trilha juntos, né? Foram sopros mesmo, foi uma coisa muito espontânea. Fui pegando coisas que já tinha, né? E, inclusive, o legal é que teve músicas a mais, teve coisa que sobrou, ou seja, a trilha foi uma coisa que não foi tão, a gente não tinha pensado tanto nisso, e teve coisa que sobrou, de modo que tem coisa que a gente pode mostrar daqui a um tempo ainda, que não entrou. E foi uma construção super legal. Acho que só serviu para aproximar a gente mais e serviu até para aumentar o meu carinho pelo filme. Quase nesse dia saiu um disco de soul, né? Você falou que você queria gravar um disco de soul. Eu lembro que a gente ia gravar Exato, uma música que ia tocar no rádio, que acabou não exato, sendo uma música, mas você falou que ia gravar um vídeo de soul. E essa trilha foi exatamente. premiada no Festival de Brasília como melhor trilha É, sonora, ou seja, o trabalho do Pererê, do Carlão aí. Salve Carlão. O Carlão é quem interpreta o irmão, né? O Pererê, que também é um foi excelente legal. percussionista, é o Gan. E, enfim, acho que teve esse trabalho que foi muito bonito mesmo, de espontaneidade e criatividade. E estamos aguardando esse disco Soul aí, Pereira. Aguarde, aguarde. Carol, quer fazer um link? Por favor, querida. Eu quero, assim, com essa fala do Pererê, falar que um filme, ele é muito sentimental, né? E aí eu queria, na verdade, uma pergunta, meio comentário, assim, das cenas que eu mais gostei no Rhapsody, assim, porque tem essa questão maior, assim, que fala do coletivo, né, de você tem uma luta coletiva, mas tem uma questão do personagem ali que me chama a atenção, que é a cena do carro, que é uma das minhas cenas favoritas, que o irmão dele vai falando, olha, canta, né? Mostra a sua voz, se coloca no mundo. E aí ele tem sempre essa dificuldade, né? De se mostrar, de se colocar no mundo. E, ao mesmo tempo, algo que parece meio como que um destino que ele tem que... Ou um personagem que ele tem que assumir, que é de ser o herói. E ele diz, não, eu não quero ser herói, né? E ele fala assim, mas você não tem escolha. E, assim, eu acho que o filme vai mais para o outro lado, né? Ele acaba assumindo essa postura, né? Tem a cena também que eu gosto muito, que é a cena que o Luiz está andando na ocupação, que é a única cena que aparece a ocupação de fato, né? Que as outras geralmente está na mata, enfim, depois Belo Horizonte, e que ele meio que passa o bastão, né? Olha, agora é com você. Então ele acaba assumindo sei lá, esse destino, talvez, né, de ser o herói, mas que tem uma coisa ali que é muito mais sutil do personagem, que é algo que vai mais nessa questão de uma subjetividade, que é muito mais interna, assim. Isso é uma das coisas, assim, é uma verdade um comentário, mas também uma pergunta, assim, para o Gabriel, que é a questão também de como que aparece, talvez, uma diferença, assim, de colocar a perspectiva de questões raciais, que aparece no Rhapsody, por exemplo, que aparece no Nada, assim, que aparece de uma forma mais, não diria mais complexa, mas ela não está tão nesse determinismo, num jogo assim tão enfático, eu acho. Não sei se você consegue entender, mas era só uma... Eu também teria que comentar, eu tenho assim para comentar de sentimentos, questão sentimental no Yuri, mas depois eu faço pergunta. Obrigado, Carol. Eu acho que tem a ver com momentos e contextos que eu estava vivendo, assim. Eu acho que o Rhapsody, especificamente, tinha um sentimento muito efervescente dentro de mim com esse lugar da injustiça, né? Com essa repetição de violências
contra a população que está em busca de moradia, assim, que está muito fragilizada na sociedade, talvez os grupos mais fragilizados, e que são tratados como extrema violência, né? E eu acho que essa minha vontade de dar essa flechada simbólica, assim, nessas representações desse lugar, me evocaram para um sentimento e para um gesto que eu tinha menos interesse em relativizar os olhares, assim, criar uma ampla perspectiva sobre o sistema político, sobre a economia, ou tudo que leva aquilo a acontecer, e fazer um filme de impacto, assim, por assim dizer. E de impacto eu digo não como estratégia sensacionalista ou nada do tipo, mas que talvez o Pererê usou a melhor palavra, que seja sentimento, assim, em que não fosse um filme que as pessoas ficassem assistindo e o tempo todo tivesse sempre um lugar de uma certa reflexão, assim, sobre aquilo, um filme que ficasse levantando tantas perguntas sobre um sistema, porque, na verdade, quando eu me deparava com essas violências, eu não conseguia também relativizar, sabe? Relativizar uma polícia que dá tiro e taca bomba em crianças, assim, sabe? Em mulheres grávidas, assim. Eu não conseguia muito olhar um outro lado. Talvez isso era um segundo momento, assim, que eu olhava, tá, o que que leva até isso? Acho que o episódio ele é uma resposta mais imediata a esse sentimento, assim, quase como uma fronte, assim, ou uma forma de apresentar um outro lado, assim, né? E de alguma forma eu acho que isso acaba se valendo de estratégias simbólicas que elas não se projetam num lugar tão imensamente complexo enquanto desenho de personagem, talvez, mas eu acho que talvez é possível a gente complexificar a partir dessa junção de território, espaço e religião, né, também, e mitologia, talvez, né? Eu acho que o filme também é um gesto de busca de espaço dentro de uma linguagem pré-determinada, que é o cinema, e a história do cinema, e ao mesmo tempo uma evocação de um espaço físico também, que podemos pensar uma ocupação, né, ou mesmo um terreiro, assim, né? Então eu acho que tem essa possibilidade de discussão, mas também tem a possibilidade de quem quer simplesmente se engajar e ver naquele momento ali o homem negro que de alguma forma saiu em pé, assim, sabe? Saiu altivo, assim, né? Eu já tive esse filme exibido, assim, teve uma vez que teve uma exibição, não lembro se foi na Eliana Silva, um tempo depois, agora eu me esqueci, mas que tinha sido logo após uma repressão muito violenta que eles tinham sofrido, que foi até uma repressão, a repressão documentada na Missão com Cadu, né, que foi um dos vídeos que circularam muito, assim, e logo após, no outro dia o episódio foi exibido e teve uma certa sensação, assim, de uma certa comoção, assim, desse lugar, né, de quase que enfrentar um pouco essa injustiça de alguma forma. Então, acho que esse filme estava meio nesse calor do momento para mim, assim, que talvez até olhando hoje com distância, eu consigo até ver coisas que talvez eu faria diferente, mas eu entendo também, eu gosto desse documento sobre aquele momento também, que esse filme representasse um sentimento muito verdadeiro e que eu tentei não filtrar, assim, na hora de chegar até o filme, pelo menos não filtrar pelo intelecto, né? Eu acreditava que esse filme não deveria ter, eu não deveria me controlar esses meus sentimentos muito, não, assim. Sim, só uma coisa, Aline, rapidinho. Não, porque essa questão do filme de impacto, né? Uma cena que eu acho interessante também, que é a cena que tem o som, né? Do momento desse conflito, né, essa opção por não colocar essa imagem, assim, eu acho que é bem interessante, né? Tem a imagem dos prédios, assim, é uma cena também que eu acho interessante, assim, um recurso interessante. Você tem um filme que tem de impacto, mas não tem, né, necessariamente essa cena do conflito e tal. E eu acho que você respondeu uma pergunta que a gente fez para o Ayano quando a gente discutiu na Missão com Cadu, porque no filme, eu não sei se é o seu, mas que parece um momento que a ocupação está vendo um filme. Acho que alguém perguntou para ele qual filme que as pessoas estavam assistindo, então provavelmente era o episódio. Mas era isso, era só um comentário.
Bom, peço agora que Makota volte para o centro da roda e retome um pouquinho o que a senhora ia complementar e trazer para nós sobre Eleguá. Então, e agora eu revendo aqui as falas e lembrando das cenas do Rapsódia, agora eu decorei o nome, Rapsódia. É uma coisa que chama atenção também, que está aqui no meu comentário com ele, sobre Eleguá, é que na mitologia, né, do candomblé, de Yorubá, Exu, Ogum e Oxóssi são 3 irmãos, né, filhos de Iemanjá. E aí como que o filme dialoga muito também nesse sentimento de família, né, nessa relação de família em vários espaços diferentes. Isso também me lembra, me mostra, me proporciona também refletir sobre vários contextos de famílias, né, dentro de alguns espaços muito semelhantes com o modo de vida mesmo das religiões de matriz africana. Uma cena que me chamou muita atenção no episódio também foi o momento ali que se compara muito, eu não sei se foi uma provocação, né, do diretor, mas do lavar o sangue da camisa, sabe, ali do irmão, e depois uma outra forma também, que é essa flechada, né? Então, mostrando também esse outro lugar de fala, de sentir também, né? Muito no contexto de lavar o sangue. Isso me mexeu muito com o meu sentimento também. Sobre o Eleguá, eu achei assim, maravilhoso ter trago, né, o Eleguá como o título, e não Exu e nem Zila, não determinar qual é a nação, porque aí sim você fala dessa liberdade mesmo de comunicação, que significa a energia de Exu. Então, falar do. E também uma coisa que chamou muita atenção, ali, a gente não pode deixar de falar, é da questão, né, do gênero. Então, tem muito a ver mesmo com o Eleguá. Porque o Eleguá ele traz esse mistério mesmo do gênero. Você não sabe se é homem, se é mulher, mas a gente também vê essa cena, essa pessoa presente ali o tempo todo, que é o irmão, né, esqueci o nome, gente, desculpa. E aí e você vê esse cuidado também com ela e essa comunicação muito muito forte entre ele provocando mais do que ela, ele provocando a comunicação, a expressão dela para uma compreensão, né, de comportamento. E muito interessante também os 2 filmes, como que ele foi feito num tempo, mas que dialoga muito com o momento agora, que é essa depressão, as mulheres com um índice muito grande de depressão devido a esse momento de pandemia, a forma como a gente está tendo que lidar com várias mudanças, com reorganizar de novo. A gente fala ali de um outro modo de ressignificar, de olhar a fé, e esse aqui a gente fala também de um outro modo de ressignificar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E como que, quando também ela busca, né, aquele passarinho ali, também não me sai da... Eu fiquei também tentando entender o tempo todo no passarinho, na gaiola ali, e depois uma outra cena também que é muito, muito forte, aberta. Não é que ela é forte, mas muito aberta na hora que ela olha para a pia, e a pia está vazia, aí eu falo, vai acontecer alguma coisa, é um mistério que tem ali, mas aí a gente entende também que, eu não sei, mas eu fiquei assistindo o filme, vendo assim, o tempo todo, um Exu presente, um Eleguá, uma energia ali de comunicação e de relação também humana, e de brincadeiras,
né? Porque aquele passarinho, depois a pia vazia, e aí não tem um mistério, não tem uma cena assim chocante que você fala, olha, você começa a rir de você mesmo, da sua expectativa de ficar esperando alguma coisa forte acontecer naquele momento, mas não, o filme vem falando mesmo do comportamento, né, do cotidiano de uma mulher com depressão, mas que tem um irmão ali que está muito atento a ela, e que esse irmão também ele começa contando uma cena de um caso, de um namorado que estava relacionando com uma outra mulher, e aí ela tem uma crise de depressão, ele acha que ela estava se sentindo as dores, né, da outra mulher, que desconfia que ele namorava com a mesma pessoa. Então, assim, o filme ele mexe muito com esse lugar mesmo de Exu, sabe? Brinca com a gente o tempo todo, provocando risadas e comentários, porque você fica conversando com você mesmo, você começa a dizer por que você tinha que esperar alguma coisa naquela cena se o filme não vem nessa linguagem, não é um filme de suspense, é um filme que fala de depressão, né, de uma mulher com depressão. E aí também uma outra cena também que me chamou muita atenção foi aqueles movimentos com aquele grupo, né, que a gente vê também que é a religião, o candomblé mostrando fora do candomblé. Isso que eu achei muito bonito. O candomblé é como se fosse assim, olha, por trás da cortina é isso que é o candomblé. Aquelas pessoas vestidas normalmente, cuidando de uma outra, buscando uma cura para outra, e as outras pessoas ali em volta, né, que também lembra muito a questão do gênero daquelas pessoas, da identidade daquelas pessoas, chama a atenção, porque você vê que são homossexuais que estão ali, são gays, e aí isso vai fazendo um movimento com a gente que aí você se perde no filme e começa a você mesmo recriar imaginações em cima daquelas cenas que é uma coisa muito gostosa de assistir, que mesmo que falando de depressão, né, desse lugar que a gente percebe que está cada dia mais em nós mulheres, essa depressão, mas aí a gente vê também esse cuidado, esse acolhimento ancestral, esse acolhimento dos terreiros, que também tem crescido muito. Então, assim, é um filme, é uma ficção, mas que é muito real. O Eleguá, ele é muito real, assim, esse Exu brincando ali com a gente o tempo todo, falando de coisa séria, é muito gostoso assistir o filme, dá vontade. Eu assisti 3 vezes o filme, porque eu falei, não, eu quero saber o que é que tinha na pia, porque eu perdi. Eu não consigo imaginar o que tinha na pia, mas eu também não sei por que a câmera foca na pia e a pia vazia, limpinha, e ao mesmo tempo a pia conversa. Eu fiquei assim, a pia está conversando com um passarinho que não para de piar, que não para de cantar. E isso é coisa de Exu, é o que Exu faz, né, essa energia. E parece que Exu sai da cena, da câmera, e começa a brincar com a gente que está assistindo o filme. Parabéns, eu amei assim, o Eleguá. E é um filme que fala de mulher muito presente ali, né? O lugar expressivo daquela mulher. É muito forte. Olha, tenho certeza que está todo mundo aqui com vontade de ficar para sempre conversando. Cronos, de fato, não é o tempo, e muito menos o tempo da roda, né, da gira. Bom, a Labib vai fazer um último comentário, fechar uma reflexão. Depois dela, eu gostaria que Sérgio Pererê e Yuri comentassem um pouco sobre essas questões que Makota lindamente levantou sobre a cura, transformação e masculinidades negras na sua pluralidade. Infelizmente, de maneira assim rapidíssima, porque então depois de Labib, depois de Yuri e Sérgio Pererê, teremos
uma intervenção artística fabulosa. Então, sinto muito, mas tenho que pedir que sejam comentários assim, breves. E se mais alguém tiver, Carol e Gabriel, se estiverem assim com aquela urgência, pode também. Desculpa, produção, mas se estiverem com aquele comichão, também pode vir um pouquinho para a cena. Eu vou fazer um breve comentário, assim, né, que eu tô louca para ver essa apresentação do Pererê, que novamente eu sou muito fã do Pererê. Na verdade, assim, agradecer mesmo novamente pelo trabalho do Gabriel e pelo trabalho do Yuri. Que são filmes que eu não sei como que é a experiência de vocês, assim, quando estão vendo alguma coisa. Mas em mim é uma coisa que começa por arrepios, e aí vem no coração, e aí vem uma coisa na boca que aperta e que sai o choro, sabe? E isso, assim, se é filme feliz ou triste, os filmes, eles me afetam, assim, né? Quando afetam, de maneira positiva, né? E o Rapsódia para um Homem Negro, assim, eu falei que eu assisti ele o tempo inteiro, muito arrepiada. O meu santo de cabeça, Oxóssi, Okiaro. E foi isso, assim, foi uma experiência realmente ancestral assistir esses dois filmes e assistir esses dois filmes juntos, né? De duas pessoas tão distantes e que tem um trabalho que conversou muito bem um com o outro, né? Com essa sensibilidade e com essa ressignificação, né? Quando você pega o Eleguá, por exemplo, é uma ressignificação do visto do imaginário coletivo, né? Sobre a entidade de Exu. E é isso, assim, que o Yuri falou. É uma entidade que a gente não faz nada sem ela. Na verdade, foi Makota, né, que disse. A gente não faz nada sem ela. A gente precisa... Eu, pelo menos, tenho esse ritual, assim, de toda segunda-feira agradecer e pedir licença para que essa semana que comece bem, comece desenrolada, né? E é isso mesmo, agradecer ao Pererê pelo trabalho de música desse filme, que é isso, assim, é muito gostoso e é muito Pererê, né, assim. Você consegue perceber essa unidade desse personagem, dessa música. Parece que nem foi o Pererê que fez, parece que foi algo desse personagem, o Odé, né? É isso, assim, agradecer aos três pelo trabalho maravilhoso, agradecer a Makota também por esse trabalho maravilhoso que você faz politicamente e pela comunidade, assim, e agradecer ao Ferva, né, por mais essa edição, essa primeira edição, né, agradecer por esse trabalho bacana e pelo acolhimento e por esse espaço de fala, né, que é importante a gente falar das nossas experiências, assim. É isso. Obrigada, gente. Vocês arrasam. Olha, como tem que ser rápido essa fala, né? Vou falar uma coisa assim, que essa questão das masculinidades negras, acho que é algo foi legal você ter puxado esse tema. É muito importante poder estar dentro de um filme que traz um pouco esse universo, porque, para quem não sabe, o homem negro ele já nasce e já vai crescendo com um déficit muito grande de autoestima e de uma série de outras coisas, e inclusive de referência, né? Por incrível que pareça, na nossa sociedade, a gente, assim, de modo mais normal, a gente tem uma referência mais potente das mulheres, das nossas mães, das nossas avós. De um modo geral, o homem negro ele cresce com uma série de questões. E esses corpos negros que estão sendo mortos pela polícia e estão sendo mortos de várias formas, na maioria são de homens negros. Falo isso que eu tenho 2 filhos, fico às vezes, sabe, enlouquecido assim quando estou sem notícia deles. Isso é uma coisa que já vem de muito longe, né? E acho que a gente conseguir trazer esse tipo de reflexão é muito potente para uma construção de uma sociedade nova, onde a gente vai conseguir. Estou falando de uma sociedade negra,
porque a gente tem vários tipos de pensamento de construção de uma nova sociedade. Tem essa que envolve todo mundo, mas eu acredito muito que nós precisamos de ter uma organização e uma reconstrução entre nós, discussões entre nós, para conseguir dar os próximos passos, né? Eu gosto, às vezes, até de pensar o seguinte: a gente pensar nas nossas obras sem precisar, inclusive, mencionar o racista. O racista é uma outra coisa. Nós temos coisas para resolver entre nós, que aí o racista ele não tinha nem que existir, na verdade, né? Eu vou encerrar essa fala por aqui, porque esse tema abre um grande leque que acho que vale a pena ser falado, ser pensado. E estar no Rhapsody, eu acho que é um bom passo, né, para discutir isso, essa coisa dos irmãos, e inclusive a presença da irmã dentro da história também. É isso. Vou deixar passar para o Yuri, porque senão eu posso alongar muito nessa fala aqui, nesse tema. Sim, eu perdi qual foi a pergunta. Eu realmente sou caótico, eu esqueço das coisas, mas eu também vou fazer um comentário ao que Makota disse em relação ao filme. Eu fico muito feliz que a leveza e a brincadeira tenha chegado até você, porque a experiência que eu tenho com a circulação desse filme é de que, na verdade, as pessoas ficam muito emocionadas, muito comovidas, de um lugar muito de comover a tristeza em direção à esperança, mas ainda assim de serem muito atravessadas. E quando a gente estava no set, quando a gente estava fazendo esse filme, a gente, na verdade, estava pensando em um filme leve, um filme que realmente brincasse, um filme, e para mim até hoje é um filme muito leve. E aí foi uma surpresa para mim muito grande quando, ao meu redor, nas primeiras exibições do filme, as minhas amigas choravam do meu lado, me abraçavam, a gente se abraçava e começava a trocar ideia. A gente sempre queria que chegasse aí, mas a gente imaginava que fosse um filme mais leve e tudo mais. E aí foi no processo também de circulação que a gente entendeu como que a gente tinha construído apela para a experiência, a nossa experiência coletiva, a nossa existência coletiva, de uma forma geral. E o filme nasce muito de experiências minhas. Tem coisas ali no filme que fui eu quem vivi. Tem coisas ali no roteiro que vieram de mim mesmo. Cenas que foram construídas a partir de cenas minhas, de uma forma geral. E aí, entender que se o set tinha sido um processo de cura, esse momento aqui de debate e o momento de exibição, a sala de exibição, eram também momentos de cura, eram momentos de conexão. Fiz muitos amigos nesses últimos 3 anos. Conversei com muita gente, encontrei muita gente e... Enfim, é um processo que está vindo todo... Já faz algum tempo que a gente não exibe o Leguá, então está sendo agora um momento de retomar essas memórias, mas é meio por aí, de uma forma geral, lembrar todo esse caminho que a gente fez, pensando como um filme de caminho também, um filme sobre a comunicação, um filme sobre se encontrar entre os seus. Enfim, era isso que eu tinha para comentar agora nesse momento final, também sabendo que estamos atrasados, então tem que correr. Eu não vou nem ousar falar nada, não. Quero ver Pererê cantar. Então, vou só agradecer a todo mundo novamente e me recolher aqui para um lugar de espectador.
Fogo na areia, sorou que gerou o mar. Sorou que gerou o mar, gerou o mar. Fogo na areia, sorou que gerou o mar. Sorou que gerou o mar, gerou o mar. Arapia, não vou chorar. Arapia, não vou chorar, me derrama. Arapia, não vou chorar. Arapia, não vou chorar, me derrama. Fogo na areia, sorou que gerou o mar. Sorou que gerou o mar. Gerou o mar. Fogo na areia, sorou que gerou o mar. Sorou que gerou o mar. Gerou o mar. Para que eu não vou chorar. Para que eu não vou chorar. Me derrama. Para que eu não vou chorar. Para que eu não vou chorar. Me derrama. Aí com ela coroou. Fogo na areia, sorou que gerou o mar. Sorou que gerou o mar. Gerou o mar. Fogo na areia, sorou que gerou o mar. Sorou que gerou o mar. Gerou o mar. Cara, se eu não vou chorar. Cara, se eu não vou chorar, me derrama. Cara, se eu não vou chorar. Cara, se eu não vou chorar, me derrama.
Se mandou chamar de dentro do coração, que é mata onde ninguém vai, o medo da escuridão. Oxóssi mandou chamar, espera pra receber nos braços quem vem buscar força pra se defender do mal que endurece o olhar diante do amanhecer. Oxóssi mandou chamar, da chama do reviver. Filho de Odé, onde vai? Eu vou na linha da fé. Filho de Odé, onde vai? Vou pra mata encontrar meu axé. Filho de Odé, onde vai? Eu vou na linha da fé. Filho de Odé, onde vai? Vou pra mata encontrar meu axé. Oxóssi mandou chamar de dentro do coração, que é mata onde ninguém vai, por medo da escuridão. Oxóssi mandou chamar, espera pra receber nos braços quem vem buscar força pra se defender do mal que endurece o olhar diante do amanhecer. Oxóssi mandou chamar, na chama do reviver. Filho de Odé, onde vai? Eu vou na linha da fé. Filho de Odé, onde vai? Vou pra mata encontrar meu axé. Filho de Odé, onde vai? Eu vou na linha da fé. Filho de Odé, onde vai? Vou pra mata encontrar meu axé. Oh, yeah, yeah. Pra mata encontrar meu axé.
Vou pra mata encontrar meu axé. Esse instrumento aqui é uma imbira niunga, instrumento que vem de Moçambique ou do Zimbábue, né, do povo Shona. E aí eu encerro essa minha participação tocando esse outro instrumento, que não é uma imbira, né, nem é uma calimba. O pessoal fala calimba, né? Isso aqui é uma ilimba, que é um instrumento que vem da Tanzânia. E aí eu vou encerrar trazendo duas referências. Já que a gente falou de masculinidades negras, né? Eu acho que essa música tem muito a ver. E lá vem João, e lá vem José, vem trazendo no seu bigornais algodão e café. E lá vem João, e lá vem José, vem trazendo no seu bigornais algodão e café. Na caixanga de nego tem canto, reza e devoção. Na caixanga de nego tem canto, reza e devoção. E os problemas da vida de nego, ele só cai no pilão. E os problemas da vida de nego, ele só cai no pilão. E lá vem João, e lá vem José, vem riscando seu ponto no chão com a ponta do pé. E lá vem João, e lá vem José, vem riscando seu ponto no chão com a ponta do pé. Na caixanga de nego tem santo de pedra sabão. Na caixanga de nego tem santo de pedra sabão. E os problemas da vida de nego, ele só cai no pilão. Os problemas da vida de nego, ele só cai no pilão. E lá vem João, e lá vem José, vem dançando, curando, quebrando com a força da fé. E lá vem João, e lá vem José, vem dançando, curando, quebrando com a força da fé. Na caixanga de nego tem fumo de rolo do pão. Na caixanga de nego tem fumo de rolo do pão. E os problemas da vida de nego, eles só caem no pilão. E os problemas da vida de nego, eles só caem no pilão. A maldade eles
só cai no pilão. A maldade só cai no pilão. A doença ele só cai no pilão. E a tristeza só cai no pilão. A angústia ele só cai no pilão. E a miséria só cai no pilão. E a saudade só cai no pilão. A injustiça ele só cai no pilão. E a doença só cai no pilão. E a tristeza só cai no pilão. Moçambique só cai no pilão. Negro velho só cai no pilão. Negro velho só cai no pilão. Ele só cai no pilão. Isso é Sérgio Pererê, minha gente, é Minas Gerais, é saudade. Bom, muitíssimo obrigada, Sérgio Pererê, Macota, Carol, Labib, Gabriel Martins, Yuri Costa. Eu espero que o Ferva, Festival Reinventado de Filmes Autorais, assim como essa mostra Inflexões, continue socando no pilão todo aquele outro cinema hegemônico que muito nos silencia e que o Ferva consiga, neste socar, movimentar possibilidades cinematográficas que nos encantem, que nos afetem, que interpelem os nossos corpos e nossos imaginários com representação, com representatividade, com encantamento, com mistério, com afronta, com arte e com a força da transformação, a força da esperança por tempos, dias, encontros melhores. E eu gostaria de agradecer imensamente a produção do Ferva, Luiz, João, Bruna e Marina, e espero que em breve possamos nos abraçar intensa e demoradamente, e nos vemos no próximo Ferva. Produção, eu preciso dar mais algum recado? Tá tudo certo? Tudo certo? Então, um beijo, um abraço, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito como eu aprendi com todas essas falas maravilhosas e super generosas. Boa noite e espero vê-los em breve. Fala, Luiz. Não, Aline, só também agradecer o público que está assistindo pelo YouTube e que a gente fica muito grato das pessoas estarem acompanhando também e que continue acompanhando, porque vão vir mais 2 mostras durante as próximas semanas e é só acompanhar pelas redes sociais do Ferva, no Instagram, no Facebook, e lá vão estar todas as informações. E a gente fica muito feliz aí por tudo que a gente está vivendo essa noite. Muito obrigado. Uhul! Tá aparecendo todo mundo na transmissão no YouTube? Tá? Então acenem, gente, mandem beijos. Tchau! Boa noite.